Tem comida que é muito mais que só comida, né? Hoje a gente vai mergulhar na história de um doce que é um pedaço da identidade, da tradição e da cultura do Brasil. Pois é, a história da goiabada cascão começa exatamente com essa pergunta. E a resposta é incrível, porque às vezes os erros mais deliciosos da história acontecem assim, sem querer. Então, vamos nessa viagem no tempo para entender como um pequeno imprevisto na cozinha acabou virando uma das tradições mais amadas de Minas Gerais. Tudo acontece aqui, olha só. São Bartolomeu, um distrito charmosíssimo de Ouro Preto. Há mais de 200 anos, esse lugar já era famoso pelas suas frutas e, claro, pela tradição de fazer doces. Dizem até que os doces eram usados como moeda de troca. E é aqui que a história fica boa. Como em muitas das grandes invenções que a gente conhece, o ponto de virada foi totalmente inesperado. Não foi nada planejado, foi pura necessidade de se adaptar. Tenta imaginar a cena. O doceiro está lá, no meio do preparo, e a principal ferramenta dele, uma peneira de taquara, quebra. E agora? O que fazer com toda aquela massa de goiaba quase no ponto? A solução foi simplesmente genial. Em vez de peneirar, ele cozinhou a fruta inteira, com casca e tudo. O resultado? Uma textura mais rústica, um sabor super intenso. Nascia ali a goiabada cascão, um nome que celebra justamente a sua casca grossa. A ligação entre a matéria-prima e as ferramentas é total. As goiabas, por exemplo, são colhidas antes mesmo do sol nascer para garantir o máximo de frescor. E depois vão direto para os tachos de cobre, que são essenciais para distribuir o calor por igual e chegar naquela textura perfeita. Agora, o pulo do gato é este, o ponto. Depois de horas e horas mexendo o doce no fogo a lenha, o doceiro precisa saber, quase que por instinto, o momento exato em que a goiabada está pronta. É um tipo de conhecimento que não está escrito em livro nenhum. Está nas mãos e no olhar de quem faz. E esse saber é uma herança, né? Antigamente era uma tarefa mais masculina por causa da força que precisava para mexer o tacho. Mas hoje, as mulheres também estão à frente da produção, garantindo que essa tradição de família continue viva e forte. Mas a gente precisa entender que a goiabada cascão não é só um produto de São Bartolomeu. Ela é, de verdade, a alma do lugar. Essa linha do tempo aqui resume bem essa jornada. Fazer doces sempre foi a coração do vilarejo, desde os doces de marmelo que os viajantes comentavam lá no século XIX, passando pela criação acidental da goiabada cascão, até chegar no seu reconhecimento oficial como patrimônio cultural. Tá, mas como é que uma tradição tão local assim ganha o reconhecimento do país inteiro? Vamos entender como isso aconteceu. A chave para entender isso está nesse conceito: patrimônio cultural imaterial. Não estamos falando de um prédio ou de um objeto, mas sim de conhecimentos vivos, de práticas como o saber fazer da goiabada. E no caso da goiabada cascão, isso significa o que na prática? Significa a técnica secreta do ponto, o jeito familiar de organizar a produção, a história da peneira quebrada que todo mundo conta e, claro, a grande celebração coletiva que é a festa da goiaba. E aqui vem o grande momento. Em 2008, todo esse conjunto de práticas e tradições foi oficialmente reconhecido. Isso protege não só a receita, mas toda a cultura que existe em volta dela. Legal, ganhou o título. E daí? O que isso mudou de verdade na vida da comunidade? Bom, o impacto foi gigante. Esse reconhecimento oficial trouxe uma visibilidade enorme, o que impulsionou o turismo e fortaleceu a economia local. O orgulho da comunidade cresceu muito, e daí surgiram organizações importantes, como a Associação dos Doceiros, para apoiar os produtores e garantir que o ofício continue. A Festa da Goiaba, que já existia desde 93, virou um evento gigantesco, o grande símbolo do sucesso dessa preservação cultural. Hoje, atrai gente do Brasil inteiro para celebrar essa doce tradição. E esse selo de patrimônio cultural virou muito mais que um título. É uma marca de autenticidade, sabe? Uma garantia de que cada pedacinho daquela goiabada carrega séculos de história, de tradição e daquele saber fazer único. Mas não dá para fazer uma goiabada cascão lendária sem a fruta perfeita. Não tem mágica. A escolha da goiaba é o verdadeiro alicerce de todo o sabor. Então, na hora de escolher, tem que ficar de olho em alguns detalhes. A cor ideal é aquela amarelada ou um verde bem clarinho. Quando você aperta, ela tem que estar firme, mas ceder um pouquinho, sabe? E o cheiro? O cheiro entrega
tudo. Tem que ter aquele perfume doce, marcante de goiaba madura. E claro, a pele tem que estar lisinha, sem machucados. Para essa receita, as goiabas vermelhas são as campeãs, sem dúvida. E aqui fica a dica de ouro. A melhor receita do mundo não vai salvar uma goiaba que não está no ponto certo. A maturação perfeita é o grande segredo para a goiabada ficar com aquela cor vermelha, bem vibrante e um sabor profundo de verdade. Beleza, fruta escolhida, agora vamos para a cozinha. O método tradicional é quase um ritual, que respeita cada parte da fruta. É a famosa técnica das 2 panelas, o verdadeiro coração da receita. E aqui está um dos maiores pulos do gato. Muita gente acha que a textura firme da goiabada cascão vem só da casca. Mas não. O grande segredo está na pectina, uma fibra natural que fica lá nas sementes. Quando a gente cozinha ela com açúcar, ela cria um gel. É esse gel que dá estrutura para o doce, que não deixa ele ficar pochento, sabe? Mole demais, sem ponto de corte. O preparo começa de um jeito bem simples. Depois de lavar bem e tirar qualquer machucadinho, a gente corta as goiabas ao meio. Aí, com uma colher, tira aquela parte do meio, a polpa com as sementes e guarda num potinho. O resto, que é a casca e a polpa firme, a gente pica. Nada se perde aqui. E agora que a mágica acontece. Imagina a cena. Em uma panela, tá a nossa base com as cascas e a polpa cozinhando lentamente. Em outra panela, aquela polpa com sementes vira uma espécie de geleia super concentrada, o nosso gel de pectina. Depois que os dois estão bem apurados, a gente junta tudo na mesma panela para finalizar. É a união que faz a força. E quando a gente olha os ingredientes, parece simples demais, né? Basicamente, goiaba e açúcar. Mas aquele tiquinho de suco de limão, ele é fundamental. Ele não só dá uma quebrada no doce, equilibrando tudo, mas é o grande responsável por deixar a goiabada com aquele tom de vermelho vivo, brilhante, maravilhoso. Ok, tudo na panela. Agora a gente chega no momento mais crítico de todos, aquele que define o sucesso da receita. É a hora de acertar o ponto, o verdadeiro teste de fogo para qualquer cozinheiro. E não importa se a receita é da sua avó ou de um chefe famoso. Errar o ponto significa ter ou um doce mole que escorre ou um doce duro que nem uma pedra. Acertar o ponto é a glória. Essa frase é a pura sabedoria popular em ação. É um teste visual, quase uma dança. A colher de pau desliza pelo fundo da panela e abre um caminho. Se esse caminho demora para se fechar, como se o doce dissesse, calma aí, é o sinal. O ponto perfeito foi alcançado. Além desse teste da panela, que é o clássico, tem outros 2 que são infalíveis. O teste da colher é ótimo. O doce tem que ser tão denso que ele praticamente desafia a gravidade e não cai da colher virada para baixo. E o teste da pele, esse é técnica de vó. Um pinguinho do doce já frio na sua mão não pode grudar. Se passou nesses 3 testes, pode comemorar. Com o doce pronto e perfeito vem a melhor parte, claro. Vamos ver como apreciar e também conservar essa tradição da melhor forma. A maneira mais famosa de servir é aquele casamento perfeito que todo mundo conhece como Romeu e Julieta. Uma fatia de goiabada com um bom queijo Minas. Que combinação, hein? Mas ela também brilha sozinha, cortada em cubos, ou como recheio de bolos de tortas, mostrando que é super versátil. E agora, um fato que é simplesmente impressionante e que diz muito sobre a origem dela. Bem feita, a goiabada cascão dura até 3 meses fora da geladeira. Isso mesmo, é um legado da época em que o açúcar era usado para conservar os alimentos, transformando frutas de uma estação em tesouros que duravam o ano todo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A história da goiabada cascão é uma lição sobre criatividade, sobre aproveitar tudo ao máximo. Se a alma de um prato tão amado veio daquilo que um dia foi considerado lixo, pensem bem, quantos outros tesouros culinários não devem estar por aí, escondidos nas nossas próprias cozinhas, só esperando para serem redescobertos. Fica aí a provocação.